Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre direito empresarial. Pensa só, uma empresa, no fundo, funciona como um escudo, certo? Ela separa o que é dos sócios e o que é do negócio. Isso é fundamental, dá aquela segurança para empreender. Mas e quando esse escudo é usado para a coisa errada? Para cometer uma fraude? É aí que o direito precisa agir, e é exatamente sobre esse mecanismo que a gente vai conversar hoje. Exato. E para a gente mergulhar nesse tema, a nossa bússola vai ser o Caderno de Estudos número 10 do projeto ENAC Turbo. Todo esse material foi cuidadosamente elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa. Então, já dá para saber que a análise aqui vai ser de altíssimo nível. E a base de tudo, o ponto de partida, é o que a gente chama de autonomia patrimonial. A Lei da Liberdade Econômica, inclusive, veio para reforçar ainda mais essa ideia. Basicamente, a empresa tem vida própria. O patrimônio dela é dela e o patrimônio dos sócios é dos sócios. Uma coisa não se mistura com a outra. É isso que, na prática, separa o risco do negócio do risco pessoal. Pois é, mas aí é que vem a grande questão, né? Esse escudo é intransponível? É uma muralha que ninguém pode atravessar? O que acontece quando ele é usado de má fé, como um esconderijo para alisar credores ou para praticar algum ato ilícito? Bom, é para responder a isso que o direito criou um mecanismo super importante, a chamada doutrina da desconsideração da personalidade jurídica. Exatamente. É o famoso piercing the corporate veil, como se diz lá fora. E aqui no Brasil, a nossa legislação não criou só um, mas dois caminhos bem diferentes para fazer isso. De um lado, a gente tem a teoria maior, que é a regra geral, e do outro, a teoria menor, que é uma exceção, mas uma exceção bem poderosa. Entender a diferença entre as duas? Isso é o pulo do gato para dominar o assunto. Com certeza, e essa tabela resume tudo de uma forma muito clara, olha só. A teoria maior, que está no Código Civil, é mais, digamos, exigente. Ela é subjetiva, precisa da prova do abuso, da fraude. Já a teoria menor, que a gente vê lá no direito do consumidor e no ambiental, é objetiva. A conversa muda completamente. O foco não é achar má-fé, mas sim proteger quem foi lesado. Se a empresa não tem como pagar o prejuízo, o caminho para chegar no patrimônio dos sócios fica bem mais curto. Vamos detalhar um pouco mais, então. Começando pela teoria maior. Para que ela seja aplicada, não adianta só a empresa estar devendo, estar sem grana para pagar. Não. É preciso provar o que a lei chama de abuso da personalidade jurídica. E esse abuso acontece basicamente de duas formas. Ou pelo desvio de finalidade, que é quando a empresa é usada de propósito para prejudicar alguém, ou pela confusão patrimonial, sabe? Aquela bagunça onde não se sabe mais o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro do sócio. E esse é o ponto que não dá para esquecer, uma tecla que o professor Lessa sempre bate. Anota aí porque isso é questão de prova certa. A mera insolvência, ou seja, o simples fato da empresa não ter dinheiro para pagar as dívidas, não autoriza, de jeito nenhum, a desconsideração lá no Código Civil. Tem que ter a prova da má-fé, do ato ilícito. Sem isso, não acontece. Agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado, a teoria menor. Aqui, a lógica é outra. A lei pensou assim: olha, em certas áreas, como na defesa do consumidor ou do meio ambiente, a gente precisa proteger a parte mais fraca. Então, ela simplificou. Se a existência da empresa se torna um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos, pronto, é o que basta. O objetivo final é um só: garantir que o dano seja reparado. Certo, já entendemos as duas teorias, o porquê de cada uma, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia do fórum? Não é algo que se decide de uma hora para outra. Para garantir que o sócio possa se defender, o nosso Código de Processo Civil criou um procedimento certinho, bem organizado, chamado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ou a sigla IDPJ. E o passo a passo é esse que a gente está vendo. Primeiro, a parte que quer receber, ou o Ministério Público faz o pedido. Aí, o processo principal dá uma pausa. O sócio é chamado para apresentar a defesa dele, tem 15 dias para isso. Depois vem a fase de produzir provas e, por fim, o juiz bate o martelo e decide. É quase um processo dentro de outro processo, tudo para garantir que ninguém seja pego de surpresa e tenha seus bens bloqueados sem poder se explicar. E tem mais um detalhe super interessante nesse assunto, que é a chamada desconsideração inversa. O nome já dá uma pista, né? A lógica se inverte. O normal é buscar o patrimônio do sócio por uma dívida da empresa. Na inversa, a gente busca o patrimônio da empresa por causa de uma dívida pessoal do sócio. Isso é para pegar aquele espertinho que joga todos os seus bens pessoais para dentro da empresa para fugir dos seus próprios credores. É uma baita ferramenta contra a blindagem patrimonial fraudulenta. Fechado.
Agora, para a gente amarrar tudo, vamos fazer aquela revisão final, focando naqueles pontos que são a cara da prova, sabe? Aquelas pegadinhas que a banca adora colocar para derrubar quem não está atento. Vamos lá, primeira pegadinha clássica, atenção máxima aqui. O fato de várias empresas fazerem parte do mesmo grupo econômico por si só não autoriza a desconsideração, não é automático. Para uma empresa do grupo responder pela dívida da outra, continua valendo a mesma regra, tem que provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre elas. A lei é muito clara nisso. Boa. Outro ponto que gera muita confusão. A desconsideração não é uma pena de morte para a empresa. Ela não extingue o CNPJ, não acaba com a sociedade. O efeito dela é pontual, é para aquele caso específico, para aquela dívida. A empresa continua viva, operando. Pensa que é como se o véu fosse levantado só por um instante para resolver aquele problema e depois ele volta para o lugar. E para fechar o nosso trio de dicas de ouro, a conta não vai para todo mundo. A lei é cirúrgica. Ela vai atrás de quem, de fato, participou do abuso ou se beneficiou dele. Aquele sócio minoritário que não tem poder nenhum de gestão e não ganhou nada com a fraude, por exemplo, ele não deve ser atingido. A responsabilidade é sempre direcionada. Tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Esse escudo da personalidade jurídica, afinal, o que ele é? Um pilar essencial para a economia que incentiva as pessoas a arriscarem, a empreenderem? Ou ele acabou virando um atalho para fraude? A verdade é que ele pode ser as duas coisas. E a desconsideração é justamente o remédio, o mecanismo de equilíbrio que o sistema criou para proteger o pilar e punir o desvio. Exato. E toda essa nossa análise, que busca justamente esse equilíbrio, foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse nosso bate-papo ajudou a clarear as coisas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!